Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu venho trazer mais um vídeo a somar-se aos 5 anteriores, dedicados ao escritor mineiro Eduardo Frieiro. Hoje eu vou falar a respeito de um livro que Eduardo Frieiro publicou em 1960, chamado O Romancista Abelino Fóscolo. Esse é um livro pequeno livrinho, né? Eu tenho aqui uma edição encadernada, que pertenceu ao escritor mineiro João Etienne Filho. Então, é um livro que tem aqui uma dedicatória do Eduardo Frieiro ao João Etienne, né? Na qual o Frieiro diz o seguinte: ao caro Etienne Filho, com um abraço cordial do Frieiro, junho de 1960, exatamente no ano em que o livro foi publicado, né? É um livro, uma edição que está muito bem preservada, né? Uma edição muito charmosa em alguns capítulos aqui, e também com uma espécie de, o que o Frieiro vai chamar de notas subsidiárias, mais alguns acréscimos. Do que trata esse livro do Frieiro, dedicado a esse escritor hoje tão desconhecido, chamado Abelino Fóscolo? O livro é exatamente um trabalho no qual o Frieiro traça um perfil biográfico desse escritor mineiro, né, na verdade sabarense, nasceu em Sabará, mas vai viver boa parte da sua vida em Belo Horizonte. Então o Frieiro traça ali um perfil biográfico e faz breves comentários sobre a obra desse escritor. Quem é que foi, então, Abelino Fóscolo? Esse trabalho, de 1960, é o primeiro trabalho dedicado a esse romancista, né? O Abelino nasceu em novembro de 1864 em Sabará e veio a morrer em 29 de agosto de 1944 em Belo Horizonte. Então ele chegou a Belo Horizonte ainda naquelas primeiras décadas do século XX, Belo Horizonte ainda que estava florescendo, né? Uma cidade que tinha sido concebida e inaugurada há pouco tempo, né? E o Abelino Fóscolo foi um romancista, foi um teatrólogo, foi um jornalista e também foi profissionalmente farmacêutico, profissão que ele exerceu também durante muitos anos, né, concomitantemente a essas outras atividades intelectuais que ele desenvolveu, né? O Abelino fundou vários jornais por Minas, né, por várias cidades de Minas, morou durante muito tempo numa cidade conhecida aqui do interior de Minas, chamada Paraupeba, que na época dele chamava-se Tabuleiro Grande, né? Então, uma cidade também que o primeiro jornal que a cidade vai conhecer na sua história foi por ele fundado, né? Então, até encontrei matérias de alguns anos depois dos cidadãos de Paraupeba, através de jornais locais, fazendo-lhe homenagem, reconhecendo-lhe o papel, né, de agitador cultural, de jornalista, de intelectual importante, né, que trouxe ali para aquela cidade do interior de Minas, né, ainda muito rural, ainda muito insubsistente com relação a atividades culturais, a bens ligados à arte, né, à literatura. E o Abelino vai trazer isso tudo para várias cidades, porque ele vai ser uma figura meio que itinerante. Era uma figura muito multifacetada, teve ali uma vida muito movimentada, muito acidentada, como vai reconhecer o próprio Eduardo Frieiro aqui no início desse livrinho encantador. É um livro que a gente lê assim muito rapidamente, de uma sentada só, e é um livro que nos traz uma série de novidades. Como eu disse, é o livro que vai dar uma certa notoriedade ao Abelino Fóscolo. Se Eduardo Frieiro é hoje um autor pouco conhecido, mesmo em Minas, né, tendo morrido em 1982, esse seu antecessor na Academia Mineira de Letras, que é o Abelino Fóscolo, ainda é muito menos conhecido. Então, o que nós temos hoje, que eu consegui localizar, é esse livro do Eduardo Frieiro como o primeiro estudo,
né, organizado, que busca entender a figura humana, que busca entender as obras produzidas pelo Avelino, né, que é o livro do Eduardo Frieiro, publicado em 1960, e há um outro livro mais recente, publicado em 1987 pela professora Letícia Malar. A professora Letícia Malar foi professora durante muitos anos da Faculdade de Letras da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a Letícia Malar foi aluna do Eduardo Frieiro. E por meio do Eduardo Frieiro, chegou até a figura de Avelino Foscolo. Então ela dedicou a sua tese de livre docência para se tornar professora titular de literatura brasileira na Faculdade de Letras da UFMG. Ela escreveu exatamente esse trabalho. Hoje tem espetáculo, Avelino Foscolo e seu romance. Então aqui ela vai citar em muitos momentos o livro do Avelino Foscolo também, né? O livro do Eduardo Frieiro, né, sobre o Avelino Foscolo, como uma referência obrigatória, né? Além desses dois trabalhos, eu encontrei duas dissertações, né, de mestrado, uma sobre o Avelino Foscolo anarquista. Uma das facetas da vida dele é que ele era uma figura que se dedicou ao movimento anarquista, e espalhando essas ideias anarquistas ainda num interior de Minas, ainda muito tosco, muito rural, muito agrário, né? E ele abraçou muito aqui ideias que, a partir da década de 20, perderam fôlego, né? E ele também foi uma figura ligada ao estilo naturalista, né? Ele foi um adepto, ele foi muito influenciado pela obra do Zola, né? O Avelino Foscolo deixou em torno de 6 romances, dentre os quais ele escreveu. O primeiro dos quais, né, publicado em 1893, ele o publicou na companhia de seu amigo de Sabará, o Luiz Cassiano Júnior, né, uma pessoa que até morreu muito jovem, aos 36 anos, né, foi advogado, etc., e publicou um livro chamado Uma Mulher, um livro publicado, um romance em coautoria com esse Luiz Cassiano Júnior. Depois ele vai publicar uma série de romances de autoria única, né? Dentre os quais eu posso citar O Mestiço, O Mulato. Vejam vocês que isso já nos remete um pouco ao Aloísio de Azevedo, né? Que foi também um naturalista aqui entre nós, né? O Morro Velho. O Avelino Foscolo, ainda criança, trabalhou na mina Morro Velho, aqui em Nova Lima, que na época pertencia a uma grande companhia inglesa. Então ele exercia lá um trabalho infantil, né, na década de 70 do século XIX. Né? Ele era criança, conviveu inclusive com escravizados que eram explorados naquela mina. Né? Então ele tem esse romance dedicado a esse tema, tem um outro chamado Jubileu, como eu disse, O Caboclo Mestiço, e tem um livro dele que é curioso, chamado A Capital, publicado em 1903, que é um livro no qual ele vai retratar a nascente capital mineira. Né? Muitos afirmam que é a primeira obra que tem Belo Horizonte como pano de fundo. Né? A primeira obra a retratar Belo Horizonte ali no início da sua história. Né? Como nós sabemos, Belo Horizonte foi fundada em dezembro de 1897, coincidentemente, o mesmo ano em que é fundada no Rio de Janeiro a Academia Brasileira de Letras, e poucos anos depois, né, em torno de 6 anos depois, o Avelino publica esse romance, A Capital, né, exatamente como eu disse, retratando-a ali num trecho do seu romance. Né? O Avelino Foscolo também foi um dos fundadores da Academia Mineira de Letras, que foi fundada em Juiz de Fora em 1906. E o Avelino foi titular, fundador da cadeira de número 7 da Academia Mineira. E o Avelino, então, como eu disse, morreu em 1944, e quem que vem a suceder o Avelino nessa cadeira de número 44, nessa cadeira de número 7, né?
com a morte em 44, em 1944, né, do Avelino Fóscolo? Exatamente Eduardo Frieiro. Então talvez aí esteja o elo de ligação entre o Eduardo Frieiro e o Avelino Fóscolo. Eles se conheciam, eu não vou dizer que eles tenham sido amigos, isso o Eduardo Frieiro não fala, mas aqui no livro o Eduardo Frieiro fala que teve contatos pessoais com o Avelino chegou a entregar a ele originais de romances para ele ler, e aqui nesse livro o Eduardo Frieiro faz como eu disse, uma análise muito breve, né? São análises breves, são considerações não muito aprofundadas sobre vários romances do Avelino, e mais ou menos ele chega à conclusão que esses romances são muito importantes, para além da questão literária, que talvez não seja tão significante, fundamental, a preservar o nome do Avelino como um grande literato, né? Ele não fala com essas palavras de maneira explícita, mas o que ele deixa entender é que, se não uma obra de grande envergadura literária, pelo menos foi uma obra que registrou os inícios da cidade de Belo Horizonte. Muitas das obras são ambientadas depois em Belo Horizonte ou no interior de Minas, né? Então na região agrícola. O Caboclo, por exemplo, é um romance que vai ser ambientado em fazendas do interior de Minas e retratam muito esse período ali de fins do século XIX, né? Ali próximo à abolição da escravatura e o início da República. E outro dado da biografia do Avelino Fóscolo é que ele era um abolicionista, né? Uma pessoa que lutou, que denunciou veementemente as agruras, toda a iniquidade relacionada à escravidão. E também foi um republicano, né? E também tinha, então, uma certa aversão à monarquia, né? Não quer dizer que ele também seja alguém que fosse dotado desse ideário de um governo, etc., uma vez que ele era um monarquista, né? E as suas obras também retratam muito essas ideologias que estavam presentes ali no início do século XX, e muitas das quais ele abraçou e transpôs para a sua obra literária, né? O livro traz aqui, melhor, eu vou ler uns trechos aqui do livro do Avelino e do livro da Letícia Malar, para nós nos ambientarmos um pouco mais, né? Mas, de qualquer forma, o essencial seja dito. Este livro que eu estou resenhando agora, do Eduardo Frieiro, publicado em 1960, o romancista Avelino Fóscolo, é um livro que tem por finalidade exatamente abordar, vamos dizer, nuances da vida e da obra desse escritor. Eu imagino que esse texto tenha sido produzido, tenha sido escrito, tendo em vista a sucessão de Avelino Fóscolo por Eduardo Frieiro na Academia Mineira de Letras, né? Como eu disse, o Avelino morreu em 1944 e eu não sei dizer com precisão quando que o Frieiro tomou posse dessa cadeira, né? Eu não consegui esses dados, dei uma olhada no site da Academia Mineira de Letras, mas esses dados históricos eu não consegui localizar. Mas eu tenho a ousadia de imaginar que esse texto foi produzido para exatamente como, vamos dizer, como condição, né, para a posse do Frieiro, porque normalmente nas academias, na brasileira e na mineira, que é uma espécie de cópia, né, dessa Academia Nacional, o atual ocupante, aquele que vai ocupar uma determinada cadeira, faz exatamente um texto em homenagem àquele que ele está sucedendo naquela cadeira. Então, o Eduardo Frieiro sucedeu a Avelino na cadeira número 7 da Academia, então, Mineira. Então, acho que é um texto que foi escrito por essa ocasião, da eleição do Eduardo Frieiro, mas ele foi publicado só em 1960, né? Eu vou fazer, como eu disse, uma leitura, uma breve pausa aqui para voltar com uma leitura do livro do Eduardo Frieiro e do livro da Letícia Malar. Só um segundo. Olá, meus amigos. Dando sequência, então, ao vídeo, eu começo fazendo 3 retificações,
Pode ser que eu tenha cometido mais erros, mas eu cometi pelo menos 3 erros aqui na primeira parte desse vídeo, que quero retificar aqui. A primeira delas é o seguinte: o primeiro romance do Avelino Fóscolo chamava-se, aquele que escreveu em coautoria, A Mulher, e não Uma Mulher, como eu disse. A Academia Mineira de Letras foi fundada em 1909 e não 1906, como eu havia dito. E, por fim, eu atribuí ao Avelino Fóscolo a autoria do romance O Mulato. Eu até mencionei o nome de Aloísio Azevedo, né? Um grande nome do romance brasileiro do século XIX, ligado à estética naturalista. Mas o Avelino produziu 2 romances de nomes parecidos e temáticas talvez aproximadas, né? Um é O Mestiço e o outro é O Caboclo. Então, O Mulato não é obra do Avelino e sim do Aloísio Fóscolo, não é obra do Avelino Fóscolo e sim do Aloísio Azevedo, como todos nós sabemos, né? Então eu vou começar aqui dando sequência ao vídeo e cumprindo o que eu prometi na primeira parte, que é fazer uma leitura aqui. Primeiro eu vou ler o primeiro capítulo. Vamos ver, na medida que eu for lendo, se for ficar muito enfadonho a leitura, eu faço interrupções. Mas é uma leitura interessante, e na segunda parte o Frieiro vai tratar ali da inauguração da Academia Mineira e da presença do Avelino Fóscolo como fundador, né? Mas aqui na primeira parte, nós vamos ver o seguinte, o capítulo, inclusive, tem o mesmo título do livro inteiro, que é o Romancista Avelino Fóscolo. O que vai dizer o Frieiro a respeito? Conversei com Avelino Fóscolo pela primeira vez em princípios de 1940, poucos anos antes de sua morte. Mas desde muito antes eu conhecia de tradição alguns fatos de sua existência acidentada e aventurosa em seus começos, e admirável como exemplo de esforço, inteireza de caráter e autonomia mental. Do seu currículo vitae, curioso a muitos respeitos, podia ter ele extraído matéria para mais de um romance. Baste lembrar que, órfão aos 11 anos, viu-se forçado nessa idade a comer o pão amassado no suor de seu rosto. Menino ainda, abandonou Sabará, sua cidade natal, e saiu a correr mundo, em companhia de um artista norte-americano que exibia nos tablados figuras vivas representando quadros célebres. Com esse saltimbanco, percorreu o Brasil e algumas repúblicas do Sul. Tornou-se, na primeira mocidade, artista de teatro ambulante e viveu, assim, variadas aventuras próprias da existência livre e errante dos comediantes. Depois, numa estação mais prolongada de sua trupe no interior de Minas, trocou a vida de artista nômade pela vida de toda a gente. Devia ser grande já e nasceu nessa ocasião a sua experiência do mundo e dos homens. Muitas coisas aprendera sozinho, inclusive a língua inglesa, além de outros idiomas. Afinal, assentando a vida, estabeleceu-se como boticário num povoado sertanejo. Constituiu família, escreveu livros, redigiu jornais, trabalhou muito, trabalhou sempre, até os derradeiros anos de sua longa existência. 2 vezes esteve na Europa. Ao que ouvi contar, foi no regresso da primeira viagem por ele feita ao velho mundo que se deu curioso episódio de sua vida, da qual conheço mais de uma versão. Devia achar-se de caminho por Juiz de Fora, quando daquela cidade transmitiram para o Movimento de Ouro Preto o seguinte telegrama, datado de 1º de abril de 1892. Faleceu nessa cidade o escritor mineiro Avelino Fóscolo. O jornalista sabarense Azeredo Neto contou-me o caso com alguns pormenores, não sei se com interesse e exatidão, sempre difícil em testemunhos de oitiva. Chegando a triste notícia a Tabuleiro Grande, onde o escritor morava, a família pôs luto e mandou rezar missa de 7º dia. Passados
dias o português Abel das Barcas, indo de Macaúbas para Sabará, onde residia, enxergou na estrada a figura de Avelino Fósculo, muito sua conhecida, que vinha cavalgando em direção contrária. Era, não teve ele dúvida, o espectro, a alma penada de seu Avelino, de cuja morte ouvira falar. Aterrorizado, caiu da mula em que montava e desembandeirou numa carreira louca até Sabará. Viu o fantasma de seu Avelino, exclamava, espalhando a notícia por toda a cidade. Os interlocutores, porém, riam-se do Abel das Barcas. Esclarecido o caso, logo se soube que seu Avelino se achava pacatamente em Tabuleiro Grande, na sua botica, manipulando xaropes e unguentos, purgantes de sene e maná e cápsulas antifebris. Ele próprio, segundo Azeredo Neto, e conforme versão corrente que ecoou na imprensa, teria veiculado a falsa notícia de sua morte como um 1º de abril e também com o propósito de chamar a atenção para o romance que tencionava lançar em breves dias. Fósculo, é claro, contestou essa versão, atribuindo-a à perfídia de desafetos. Não seria, entretanto, a primeira vez que um escritor teria usado de expediente semelhante de propaganda. Agripino Grieco referiu-se ao estardalhaço provocado por Figueiredo Pimentel em torno do aparecimento de seu romance O Suicida. Tinha Figueiredo Pimentel apenas 20 anos e era redator do País, quando deixou na barca em que viajava do Rio para Niterói a sua capa espanhola, seu sombreiro andaluz e sua carteira, juntamente com um bilhete em que declarava os motivos de seu suicídio. Desembarcou sorrateiramente e correu a ocultar-se numa fazenda das bandas de Magé, onde se deixou ficar algumas semanas. Entrementes, aparecia o livro nas livrarias com grande êxito de venda, graças à farsa que o autor preparara para o seu lançamento. Os jornais prantearam a morte prematura do jovem e talentoso escritor e a polícia perdeu 2 dias em busca do seu cadáver. Estamos, talvez, alinhavando um conto. Tudo não teria passado realmente, no caso de Fósculo, de uma peta de 1º de abril, pregada por um pântego desconhecido. Foi, pelo menos assim, que a ela se referiu uma folha de Sabará, o contemporâneo, de que o próprio Fósculo era um dos redatores, em sua edição de 10 de abril de 1892. Dizia a folha: pilhéria de mau gosto essa que fizeram com o nosso velho companheiro, em telegrama transmitido ao movimento, noticiando seu falecimento súbito em Juiz de Fora, onde se achava. Mal 1º de abril, sem dúvida, para quem tem uma esposa querida e uma filhinha idolatrada. O que quer dizer que ele mesmo seria incapaz de gracejo semelhante como quiseram atribuir-lhe. Verdade, verdade, que Fósculo já foi um boêmio, mas um boêmio a seu modo, desde criança, ridicularizando ou antes censurando a si mesmo e a todos, naquela sua excentricidade de esquisitice. Já houve tempo em que pouco se lhe importavam as convenções sociais, aplicando-se-lhe com calor às doutrinas de Epicuro. Mas como tudo se transforma com os tempos, aí vemo-lo hoje muito digno, pai de família, feito vereador da Câmara Municipal de Sete Lagoas, e talvez inspetor de quarteirão lá pelo Tabuleiro, suportando, enfim, de cara alegre todas as mentiras sociais admitidas, como qualquer burguês acanhado da cartilha antiga. Coisas da vida. Mas imaginem lá a nossa aflição, e aqui continua o Frieiro, aqui ainda o jornal, né? Mas imaginem, essa ainda é a transcrição que o Frieiro está fazendo do jornal publicado lá
em 1892, para justificar o fato da notícia, né, que não poderia ser atribuída à má-fé ou à brincadeira de mau gosto do próprio Avelino, né? O jornal continua. Mas imaginem lá qual foi nossa aflição de amigos que o extremamos ao termos tão triste nova. Telegramas repetidos, indagações continuadas, tudo se fez a fim de conhecer a realidade da notícia, quando, sem se esperar, o M17 ao meio-dia, ei-lo aqui furioso e aflitíssimo, pensando na família, que já devia estar de conhecimento do seu, entre aspas, sentido prematuro e infausto pensamento. Houve quem, vendo-o, ainda perguntasse: então, você não morreu mesmo, não? Posso garantir-lhe que não, ia respondendo ao pé da letra a um e a outro e cientificando-os de que, quando tivesse mesmo de morrer, participaria aos amigos e conhecidos para evitar surpresa que às vezes causam mal. E aqui são enormes os interrogadores. Console-se, pois, Fósculo, que muitos destes quilates têm feito o 1º de abril. Fecha-se aqui, então, a notícia do jornal e volta aqui o Frieiro. Já eu conhecia Avelino Fósculo de vista, muito antes de lhe falar pela primeira vez. Habituara-me a vê-lo na Avenida Afonso Pena, à noitinha, pouco antes do início da primeira sessão dos cinemas que ele frequentava assiduamente. Quase sempre o via só, alto, enxuto, o passo cadenciado e longo, a cabeleira abundante e branca, a face glabra, citrina e uns olhos um tanto esquivos, atrás dos óculos e meio escondidos por baixo do chapéu, desabado sobre a testa. E sempre julguei adivinhar um grande tímido alojado, paradoxalmente, naquele homem que a natureza dotara de estatura avantajada, sem nada que, por acaso, pudesse justificar o sentimento de inferioridade corpórea que se achava com frequência na origem da timidez. Constata-me que era retraído, inimigo de aparecer e com fama de esquisitão. Dizem-no libertário e anarquista. Por causa, talvez, do seu feitio retrátil e em razão também, provavelmente, do contato que nos seus anos de aprendizado tivera com aspectos penosos da vida, Avelino Fósculo nunca se adaptou completamente à ordem social estabelecida. Como homem de bem ou mau grado, aceitou as servidões que a sociedade impõe. Como escritor, porém, reservou-se o direito de criticá-las. E, aspirando a uma ordem mais perfeita, ajudou a cruzada contra o conformismo. Seu espírito livre e generoso levou-o a fazer o chamado romance social. Isso há meio século. E mais o que quer dizer que foi, de alguma forma, como Fábio Luz e poucos outros, um dos precursores dos nossos atuais romancistas de intenções socializantes. Um dia em que pudemos palestrar um pouco, aludi ao meu desejo de o interrogar sobre as suas ideias a respeito da literatura e especialmente da arte do romance. Era para um artigo em forma de entrevista que saiu na Folha de Minas, de Belo Horizonte. A literatura, disse-me então o escritor, sempre a concebi como alimento indispensável ao espírito, diversão educativa e fonte de civilização. Quanto ao romance, enxergo nesse gênero literário o mais vivo e eficaz entre todos os outros, uma função eminentemente social, desde os tempos mais recuados. E o primeiro exemplo que naturalmente me acode à lembrança é daquele pequeno povo
de pastores num pequenino país que se inscreveu perpetuamente na história e progrediu através dos séculos, graças à prodigiosa fantasia de seus romancistas e poetas. Moisés, Davi, Salomão e outros criadores de religiões em suas obras. E acrescentou: o judeu foi mesmo o precursor dos narradores realistas. Naquelas histórias de Sodoma e das filhas de Ló, do pai de Abraão cedendo por 2 vezes a própria esposa ao rei e outras histórias como essas, e tudo romance realista, muito cru, imoralíssimo, segundo a opinião dos rigorosistas. O Gênesis, esse então, a meu ver, um dos maiores romances de todos os tempos. E, naturalmente, encontram-se nele grandes lapsos do narrador, como em toda a obra humana. Assim é que Moisés cria um casal único, no princípio, com 2 filhos varões, Abel e Caim. Este mata o irmão e foge para o país de Nod, onde fundou a cidade de Enoque. De que maneira? Com quem concebeu a grande progenie que povoou a maior parte de Israel. Que o digam os sábios da escrita. Não dizem. No outro ponto curioso, Jeová é de uma severidade extrema com Adão, quando o primeiro homem, cedendo a um impulso de fome, devora a maçã. Entretanto, como Abraão, por aquilo que sabemos, mostra-se de uma tolerância absoluta. Pelo menos que diz, interrompi a leitura da Bíblia, entrou muito na sua formação de escritor. Vou reformular isso aqui. Pelo que diz, interrompi, a Bíblia entrou muito na sua formação de escritor, porém deve ter tido muitos outros mestres, além de Moisés, Davi e o Eclesiastes, não é verdade? Isso aqui, então, Frieiro se dirigindo ao Avelino. O Avelino teria respondido: tive mestres, como não? Os românticos, os realistas, mas fui péssimo aluno e talvez influenciem em mim os escritores de minha predileção, Camilo Castelo Branco, Flaubert, Zola. Nos meus primeiros tempos de leitor, os que mais li e admirei foram Dumas pai, Victor Hugo, Júlio Verne e os bíblicos. Declarou-me nessa ocasião que entre os romances que havia publicado, preferia O Mestiço, por ser uma página bem realista dos ominosos tempos da escravidão. E quanto a princípios, indaguei se os tinha filosóficos, religiosos e políticos. E a resposta veio logo, sem vacilação. Minha religião consiste em fazer o maior bem possível. Quanto aos meus princípios de filosofia social, sou acrata, como o foram Tolstói, Elise Reclus e Jean Greve. Aqui fecha-se, então, o primeiro capítulo da obra. Eu vou ler mais um trecho na sequência do vídeo e também um trecho do livro da professora Letícia Malar. Só mais um segundo. Então, dando sequência à leitura aqui deste livro que Eduardo Frieiro dedicou a Avelino Fosco, eu vou ler só aqui uma parcela do capítulo 2, no qual o Frieiro vai falar a respeito da criação da Academia Mineira de Letras e da escolha de Avelino Fosco para ocupar uma das suas cadeiras e do patrono que ele elegeu, né, como é de praxe nas academias, desde a francesa, do século XVIII, até a brasileira, né, dos fins do século XIX, todo aquele fundador, né, aqueles membros fundadores das academias escolhiam um patrono para a sua cadeira. Assim é que Machado de Assis, por exemplo, escolheu José de Alencar como seu patrono, evidentemente já falecido por ocasião da criação da academia, né? Aqui também vai se dar algo semelhante. Então vai dizer o Frieiro o seguinte, no capítulo 2. Quando se fundou a Academia Mineira de Letras, na cidade de Juiz de Fora, em 1909, reservou-se uma cadeira, a 7ª, para ser ocupada por Avelino Fosco,
que já havia publicado 4 romances e militava na imprensa mineira. Cabia a Avelino Fóscolo escolher o patrono da cadeira que iria ocupar. A sua escolha recaiu em Luiz Cassiano Martins Pereira, filho de Sabará, ali falecido poucos anos antes, aos 35 anos de idade. E aqui em pé de página, o Frieiro, né, puxa uma nota de número 5 para falar a respeito desse Luiz Cassiano, né, que eu já vi grafado como Luiz Cassiano Júnior. Aqui, o Frieiro vai colocar o nome completo, Luiz Cassiano Martins Pereira, né? Nascido, vai dizer o Frieiro aqui em pé de página, nascido e falecido em Sabará, nasceu em 1868 e faleceu em 1903. Bacharel em Direito, foi professor da Escola Normal de sua cidade natal, jornalista, advogado e deputado à Câmara Estadual. Escreveu contos em periódicos de Sabará e de Juiz de Fora, não recolhidos em volume. Só conhecemos 2, O Cristóvão, publicado no Almanaque de Juiz de Fora para 1897, e A Freira, no mesmo almanaque, 1898. Nas páginas dessa publicação temos O Raquítico e a Tuberculose, contos de Avelino Fóscolo. Então aqui, fecha aspas aqui para essa nota do Frieiro, né? Então, continuando aqui no texto propriamente. O Frieiro vai dizer, então, rendia o Avelino Fóscolo, né, assim preito de saudosa homenagem a um conterrâneo que fora seu companheiro de juventude e começos literários. Luiz Cassiano, homem de cor, mas de boa classificação social, deixara reputação de jornalista e escritor de talento. Bacharel em Direito, deputado estadual, advogado e professor da Escola Normal de Sabará, redigira com Arthur Lobo e Avelino Fóscolo o já mencionado O Contemporâneo, um dos mais bem feitos periódicos do centro de Minas. De parceria com Luiz Cassiano, escreveu Avelino Fóscolo seu primeiro romance, A Mulher, que traz na página de rosto a data de 1890. Fóscolo tinha então 26 anos, Luiz Cassiano 22. O romance era o que forçosamente tinha de ser naquele momento, escrito por 2 jovens afoitos, 2 estreantes de fim do século, naturais da pequena cidade que se orgulhava de ser o berço de Júlio Ribeiro, o audaz romancista de A Carne. A obra de estreia dos 2 moços sabarenses era, pois, um romance naturalista e positivista, de intenções sociais, segundo a receita, já então meio gasta, de Zola e seus seguidores. Influências mais do que visíveis e próximas. Em 1887, Aloysio Azevedo publicara O Homem. No ano seguinte, aparecera A Carne, de Júlio Ribeiro. Nas águas destes ia o romance dos 2 moços de Sabará. Conforme os seus modelos era anticlerical, buscava demonstrar uma tese de patologia social, como se dizia, e exagerava os impulsos da carne, o que ainda se faz e agora em grau frenético. Porém, naquele tempo, constituía grandíssima audácia. Atacava a constituição burguesa da família e os males do casamento de conveniência, os quais, na conclusão dos 2 romancistas, levavam naturalmente à desunião e à bambochata. Bambochata. Palavra nova, depois vocês pesquisem aí. Com a jactância e as ilusões próprias de literatos verduengos, olha outra palavra do Frieiro, estavam os autores convencidos de que lançavam uma obra ousada, destinada a escandalizar como realmente pretendiam a bem-aventurada família burguesa, pia e honrada por fora, corrupta e viciosa por dentro. Esse trecho eu achei ótimo, né? Essa família burguesa, pia e honrada por fora, corrupta e viciosa por dentro. As seguintes palavras intituladas Viver às Claras apresentavam um romance. Aqui eu não vou ler, porque aqui é uma apresentação da época. Eu vou agora ao capítulo de número 5 do romance. No capítulo 5, o Frieiro, então, resenha um dos romances do Avelino Fóscolo chamado O Mestiço. Vai dizer o Frieiro:
Os romances de Avelino Foscolo, hoje conhecidos de poucos, oferecem matéria de interesse para os possíveis futuros estudiosos da vida social em Minas, nos derradeiros anos do Império e primeiros da República. São raridades bibliográficas, quase todos, e dois deles, pelo menos, merecem reimpressão. Um é A Capital e o outro O Mestiço. O primeiro, como ficou dito acima, prende-se à crônica da fundação de Belo Horizonte. E o segundo vale como depoimento acerca do que era a vida de uma fazenda mineira nos últimos anos da lavoura servil escrava. Em O Mestiço, romance de índole social, ou melhor, de índole sociológica e intenção documentária, tem-se o drama de uma fazenda no Vale do Rio das Velhas, perto de Sabará, pelos anos de 86 e 88. Evidentemente, ele está falando aqui 86 e 88, século XIX, 1886, 1888. A ação decorre, pois, no período imediatamente anterior à abolição do cativeiro negro e já na vigência da lei do ventre livre. O quadro descrito pelo romancista nada tem de afável, senão muito pelo contrário. É um acerbo depoimento sobre o atraso, a mesquinhez e a triste rudeza da vida fazendeira, articulado com um severo requisitório contra a ominosa exploração do homem pelo homem. Tudo está observado com pessimismo e apresentado com as cores mais ingratas. Não podia ser de outra maneira. A crítica pessimista dos erros sociais e a análise implacável dos vícios da natureza humana eram tônicas muito frequentes no romance naturalista da época. Seguidor da escola de Zola e, ademais, acrata, confesso, afeiçoado às doutrinas libertárias então em voga, Avelino Foscolo servia-se do romance para condenar a sociedade atual como um organismo defeituoso e enfermo, responsável pelos grandes males que afligiam a humanidade. Como romancista naturalista, preocupado com a observação exata dos fatos, apresentava a realidade tal qual era, ou como lhe parecia ser. No caso de O Mestiço, seu depoimento é bastante convincente. A fauna humana e infra-humana, os senhores brancos e o enxurro das senzalas, pretos, pardos e mulatos, está bem individualizada, ainda que sobrecarregada de tintas descaroáveis. Nada é amável, a não ser a natureza, e essa mesma se mostra, por vezes, um tanto íspita. Armam-se dois dramas sombrios, tendo ambos por motor a impulsão do sexo. E tudo acaba mal, em vingança, crime, morte e catástrofe. A obsessão sexual, erotomania, o pansexualismo é a tônica permanente, tanto na descrição dos homens como na própria paisagem física. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, né? Eu espero ter dado essa ideia do que é esse texto, como que ele é trabalhado, né? De como que o Eduardo Friero vai lançando o seu olhar sobre a obra desse outro importante mineiro, que é o Avelino Foscolo, né? Como eu disse, muito mais desconhecido hoje do que o próprio Eduardo Friero. No início eu falei que há 4 obras que eu tive contato, né? Sobre Avelino Foscolo. Essa do Friero, publicada em 1960. Essa outra da Letícia Malar, publicada em 1987. E 2 dissertações de mestrado. Uma centrando-se na figura de Avelino Foscolo como anarquista, e uma outra estudando esse perfil naturalista do Foscolo, associado à figura do Zola. Então, essas são as obras que eu encontrei. Eu não vou ler nesse momento, eu vou encerrar o vídeo por aqui, não vou fazer leituras aqui do livro da Letícia Malar, porque ela vai, como o próprio tema dela está aqui a dizer, né, ela vai tratar mais da figura do Avelino, que eu acho que eu já teci aqui algumas informações importantes, né? O importante que eu digo aqui, o prefácio desse livro da Letícia é do nosso poeta, crítico literário,
o nosso grande intelectual mineiro, Afonso Romano de Santana, há muitos anos radicado no Rio de Janeiro. Você vê, em 87, aqui o Afonso confessa, nesse prefácio, que vai tomar conhecimento da obra e da figura do Avelino Fósforo por meio do livro da Letícia. Sequer ele faz menção ao Eduardo Frieiro. Veja você que eu estou falando do Afonso Romano Santana, um homem culto, um homem mineiro, né, nascido em Belo Horizonte, um homem que conhece a nossa literatura como poucos, né, e confessa no prefácio que tomou conhecimento da figura do Avelino a partir da Letícia e não cita o Eduardo Frieiro. E o livro da Letícia é um livro realmente que complementa e que aprofunda essa temática aqui iniciada pelo Eduardo Frieiro, né? O Eduardo, como eu disse, faz uma aproximação à obra do Avelino, mas de uma maneira mais panorâmica, né? Não com a profundidade que vai estar mais presente aqui nessa tese de livre docência da Letícia Mallar. Então, vou encerrar por aqui esse vídeo. Eu me penitencio, peço desculpas por ter ficado um tanto longo. Espero que você tenha paciência de me acompanhar até aqui. Eu resolvi não dividir, colocar um vídeo só, vai ficar um vídeo mais longo, mas eu vou encerrar por aqui e vou fazer um último agora vídeo depois para colocar mais adiante nessa plataforma, um vídeo sobre os diários do Eduardo Frieiro, né? Então, espero que você possa também me privilegiar, participar aqui do próximo vídeo que virá dentro em breve, né? Um abraço e até mais.